da democracia e da cidadania. Doutora Delúcia, nada mais é do que dizer, em outras palavras, o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático. Anotem na mente, nós não vamos lidar com slide, nós vamos aqui debater a nossa instituição. O slide é a nossa atuação, é a prestação de contas que nós temos que fazer para a democracia brasileira. A pauta é essa. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Essas são as atribuições e essa é a concepção constitucional do Ministério Público. Portanto, a defesa constitucional da democracia é missão do Ministério Público. Doutora Delúcia nos convidou aqui, e assim já há cumprimento, cumprimentando também doutora Lívia, doutora Mary, doutora Bianca e doutora Irene, que comigo aqui dividem este painel para minha honra e para o meu aprendizado. Ela traz uma proposta. A proposta é de que nós aqui em Caruaru debatamos o Ministério Público na sua mais importante tarefa. Minha companheira doutora Raquel Dodge, a defesa do regime democrático. Sem democracia não há direitos humanos. Sem o regime da lei impera o regime da força, do arbítrio. Sem a democracia, não debatemos igualdade, minha cara Lívia. E nós recebemos para isso. E a simetria constitucional que o Ministério Público debate, ela não deve ser apenas de olerites. Ela deve ser uma simetria de garantias. Se o Poder Judiciário é aquele encarregado nesse sistema democrático de entregar a prestação jurisdicional, ao Ministério Público compete a atuação para provocar a atividade jurisdicional. Democracia atacada, reação primeira tem que ser do Ministério Público. Eu estou falando do tema do Congresso e por que este painel se insere nesse tema. Painel de gênero. E há quem diga, e eu ouvi aqui, que nos congressos do Ministério Público, recentemente, muito se tem visto da velha guarda, doutor, mas não daqueles e daquelas que ingressam na instituição e querem debater o próprio MP, Roberto. Roberto, ex-presidente da Associação do Ministério Público, minhas saudações. Eu quero saudar também os homens que aqui estão. E eu o faço na pessoa de dois. Fernando, o amor da minha vida. E Rogério, o maior amor do mundo. Estão aqui. É muito importante que nós tenhamos esse debate como um debate institucional. Ele não pode ser esse debate da democracia, da igualdade, da liberdade, e de gênero, e de raça, e de idade. Ele não pode ser um debate restrito a determinados grupos do MP. Nós não temos que tratar disso lá na diretoria da CONAMP Mulheres.
apenas. E uma questão que eu já quero deixar aqui bem colocada é que nós temos duas vertentes para falar sobre equidade de gênero. A pauta do painel é a seguinte, o tema, né, do nosso painel aqui é o seguinte: a atuação do Ministério Público sob a perspectiva de gênero, em prol da materialização de equidade e de democracia pátrias. Então, essa equidade que nós estamos falando aqui não é aquela que nós discutimos, Juliana, quando nós vamos falar da participação feminina na CONAMP. Essa é outra sede do debate. A equidade exercitada internamente. Essa, a doutora Raquel Dodge foi pioneira ao estabelecer, como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procuradora-Geral da República, a realização de debates de gênero dentro do MP para o MP. Porque que instituição é essa que admite, que receba essa atribuição constitucional, mas que entregue para a sociedade ver uma fotografia de um CNMP 100% masculino? Como é que os nossos líderes que fazem as escolhas, quer seja no parlamento, quer seja dentro do MP, estão tratando dessa questão de realizar a igualdade? E não está dito na Constituição que realizar a igualdade é fazer forte a democracia? Isso não é discurso da doutora Lívia, da doutora Ivana, nem da doutora Raquel, não. Isso é determinação constitucional. Portanto, falar de democracia é falar, sim, de igualdade. Por quê? Eu gosto sempre de fazer uma proposta. É em meia hora, não é fácil. Mas é uma proposta boa, porque depois a gente pode continuar refletindo, não é, Irene? E debatendo. Nós fizemos até ontem no jantar. Coitado do Rogério, era nosso convidado lá, só ouviu o Ministério Público do começo ao fim. Mas é assim que a gente tem que agir. E eu já vou fazer um convite. Aqui eu não consegui realizar uma proposta que eu não vou poder anunciar, que deixará de ser surpresa. Mas lá no Congresso da CONAMP Mulheres eu vou fazer um exercício coletivo, que aqui não vai ter jeito. Mas Mara Elisa, Mara foi chefe de gabinete da doutora Raquel e nova mulher, linda, hoje é procuradora da República aqui, em Caruaru, está nos prestigiando. Obrigada. Vejam. A doutora Ivana nos disse, mas a Constituição ditou, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, e eu digo, e às brasileiras, aos estrangeiros e estrangeiras residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. Inviolabilidade. São invioláveis. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Qual Constituição? A que determinou ao Ministério Público lá na frente a defesa do regime democrático. Então, repito, a pauta do Congresso é oportuna porque discutir democracia é também discutir igualdade. E igualdade de gênero, igualdade de raça e interseccionalidade. E qual o exercício que eu quero propor aqui? Quem usa óculos? Irene usa. Vamos tirar. Todo mundo que usa óculos. Todo mundo que usa óculos. Tira os óculos, por favor. Tiraram? E não me veem bem, né? Não estão bem? Sabe que eu estou de azul? Ana Tereza. Voltemos os óculos. Tudo bem? Guardem esse exercício. Me viram de uma forma e me viram de outra. Quem tem lente, eu não tenho como pedir para tirar.
senão eu pediria. Porque é um exercício muito interessante, o que nós vamos fazer agora. Doutora Ana Tereza atuou conosco nas conferências, na organização, falou aqui ontem, e em um registro muito importante, ela fez, por exemplo, uma atitude inclusiva aqui, que promove igualdade. Ela iniciou fazendo sua autodescrição, para que aquelas pessoas com deficiência que porventura aqui estejam assistindo, possam ter a participação também sabendo. Eu sou Ivana Farina, tenho 1,53 m com discussões, sou branca, de cabelos castanhos pintados e curtos. A Ana Tereza ontem disse que ela era de meia idade. Eu tenho 60 anos, 6.0 modelo turbo, original. Então, a homenagem que eu faço é exatamente por essas pautas serem transversais. O que ela falou ontem da inclusão da pessoa com deficiência fala da igualdade. Como a ministra Carmen Lúcia usa, eu vou mudar agora daqui para frente, quando nós vamos falar da perspectiva, dos óculos e das lentes, essa palavra. Não vou falar, Lívia, de igualdade. Vou falar de igualação. Igualar pela ação. Qual é o desafio de um Ministério Público que atua num país tão desigual? Quais são essas desigualdades? E o que isso tem de relação com o tema do painel, que é atuação com perspectiva de gênero? E aí eu já entro na temática que me pediram para abordar, que é da existência hoje, no Brasil, de um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Não dá tempo de fazer aqui um histórico denso, mas farei algumas referências para chegar lá na atuação do MP. E aí nós vamos então fazer um exercício aqui coletivo para eu concluir, que no meu cálculo aqui eu tenho ainda mais 19 minutos. Não é isso? Pronto, então vamos lá. 19 minutos, dá tempo. Eu vou ter que me levantar daqui. Vamos lembrar então. Querem que nós entendamos como que é uma atuação do MP com perspectiva de gênero. E eu falei das interseccionalidades e dos temas transversais. Tranquilo aqui. Não falei que é tudo? É o seguinte. Esse é o protocolo que foi concebido no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Ele é uma obra que tem 132 páginas e foi produzido a partir de um trabalho coletivo que eu tive a honra de coordenar quando fui indicada pela doutora Raquel e mais votada no CNPG, conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Esse grupo de trabalho trabalhou arduamente por quase um ano, produzindo esse que seria um guia. É melhor a gente ter essa concepção do protocolo. Um guia, ou em alguns países chamam de manual. Eu acho que no Uruguai a concepção é de manual para atuação com perspectiva de gênero. Por que o CNJ adotou protocolo? Porque nós tivemos que ter algumas referências normativas para conceber o protocolo. E as nossas referências normativas, além daquelas que são as normas internacionais sobre igualdade de gênero, sobre os direitos da mulher, CEDAW, Convenção de Belém do Pará, além de todas essas normativas às quais se submete o Estado brasileiro, o CNJ tinha duas normativas internas
duas resoluções. Uma de número 254 e outra de número 255. Ambas tratando de questões relacionadas a gênero e a violência contra a mulher. A 254 trata de como o judiciário brasileiro deve agir no combate à violência doméstica contra a mulher. E a 255 trata de equidade de gênero, em dois vieses. Nós vamos ficar só com um. O viés da participação feminina dentro do Poder Judiciário, que enfrenta o mesmo desequilíbrio que o Ministério Público, o mesmo, aquela limitação dos 30% que não sai dos 30%. E o outro viés, a realização da igualdade. Agora nós já vamos ter que pensar um pouquinho mais em relação à ordem jurídica. Outra questão da qual é incumbida quem? O Ministério Público. Aquele mesmo artigo que eu li. Defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Nesse segundo viés da resolução 255 é a pauta. 2 pontos. Como o judiciário deve entregar à justiça realizando a igualdade material. Uai, mas é isso a função do judiciário? É a primeira pergunta. Como é que eu posso garantir a isenção de julgamentos se eu já vou falar de que forma tem que ser proferido um julgamento, doutor César, presidente do CNPG? Doutora Norma, ex-presidente do CNPG. Minhas saudações a ambos. Como é que eu vou falar disso dentro do judiciário? Essa foi a primeira discussão lá. Como eu vou respeitar a independência do magistrado e da magistrada e dizer que no julgamento eles têm que realizar a igualdade? Ora, mas esse sistema judiciário não é aquele concebido dentro do Estado Democrático de Direito? Então, o que ele não pode fazer? Perpetuar as desigualdades. Ah, de qual desigualdade a senhora está falando? Estou falando da desigualdade do João e da Maria. Doutora, lá de Santa Catarina, que estava aqui ontem, falando dos acordos de não persecução penal que eu assisti. Eu estou falando das vidas que estão por trás daqueles números. Está me entendendo? São as vidas que estão por trás dos processos. E a nossa atuação, tanto quanto a do judiciário, deve ser nos moldes do que disse o magistrado francês Oswald Baudot, um alerta que ele fez falando aos magistrados e às magistradas que estreavam. E eu digo a vocês, meus colegas e minhas colegas de Ministério Público, a sua tinta, Fernanda, não fica na folha do papel. Ela corta na carne viva. Na carne viva daquela mãe que sofreu a violência na frente dos filhos. Na carne viva do jogador de futebol Vini, que foi vítima daquele ataque racista dentro de um estádio por ser ele uma pessoa negra. Nós estamos falando aqui de um Ministério Público que não é só forma e de um judiciário que tem responsabilidades. Então, qual é a responsabilidade no caso concreto, Roberto? Quando eu atuo com perspectiva de gênero? É de identificar. Se ali, no caso da Maria, ou no caso que chegou a STJ, da mulher trans que procura o Judiciário de São Paulo atrás de uma medida protetiva de urgência, porque o seu pai a agredia diariamente. E lá no primeiro grau, o promotor de justiça se manifesta. Não!
não tem direito à medida protetiva de urgência, porque a Lei Maria da Penha atua apenas na questão biológica. Mulher trans não é mulher em termos biologicamente considerados. Portanto, ela não receberá a medida protetiva de urgência. A mulher trans, César, segue sendo agredida pelo pai. Chega o caso ao Tribunal de Justiça de São Paulo. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a Procuradoria atua, a Câmara julga, negam de novo a mulher a medida protetiva de urgência. Tirem os óculos, por favor, quem está de óculos. Estão me entendendo? Esses profissionais, você também, Norma, não vai enxergar nada, tira. É muito bom, é isso aí. Esses e essas profissionais passaram com essa dor diante deles e não enxergaram. Foram entender, de debater, se a Lei Maria da Penha tratava da mulher no aspecto biológico considerado ou se é mulher trans, mulher é. E esse é um país que garante pelo SUS a cirurgia para designação sexual. Vocês estão me entendendo? E aí sabe o que aconteceu? O MP de cúpula resolveu levar o caso ao STJ. E a dor seguia. Até que o caso, lá no STJ, chega para julgamento, num recurso especial, que eu já darei o número, é muito interessante que depois possam ler e estudar. É uma aula. O STJ, depois de uma aula de quase 50 laudas de voto, ele termina por dizer: concedo a medida protetiva de urgência. Mulher trans, mulher é. E o sistema de justiça não pode se recusar a usar lentes de gênero e identificar qual é a discussão sobre identidade de gênero, orientação sexual, igualdade, liberdade. Mas essa dor se repetiu, se repetiu e se repetiu. Esse sistema de justiça, ele fez o quê? Ele lidou com uma desigualdade estrutural desse país, que é o que mais violenta a população LGBT no mundo, e ele não deu conta de equilibrar essa desigualdade estrutural. A professora Piedade Videira, da Universidade lá do Amapá, uma mulher negra que passou, professora concursada da universidade, foi convidada para debater isso, Lívia. E ela disse o seguinte, que ela estava tendo dificuldade quando perguntavam para ela, mas o que a senhora quer dizer com estrutural? Desigualdade estrutural. E ela disse que, falando para alunos ou falando para profissionais do direito, ela tentou, de todas as formas, achar uma forma, porque as pessoas questionavam assim, se a desigualdade é estrutural, como que a gente não vê? Como é que a desigualdade estrutural está sendo mantida esse tanto de tempo e ninguém percebeu? Se é tão forte assim, essa desigualdade é estrutural. E ela responde, achei uma definição que finalmente deu clareza ao entendimento. E ela se referiu a isso aqui, ó. Não, ela se referiu à parede. Ela disse o seguinte, ó. Aqui você já tem o reboco, não já? E já tem a tinta, né, Bernadette? Mas e dentro? Para erguer essa parede aqui? Eu tive que pôr tijolo sobre tijolo. E entre os tijolos? Cimento, argamassa e massa. Tá aí. Tá aí. Isso é o estrutural. Tem jeito de você colocar os cimentos, os tijolos e fazer sem a liga? A questão estrutural, ela está lá dentro. Lívia, ela, como você bem sabe, e ministra. Ministra Lívia. Fiz um trocadilho.
e ela sustenta. Agora, meus colegas e minhas colegas, vocês vão entender por que o protocolo. O que essa estrutura tem sustentado no Brasil? Essas desigualdades. Estão me entendendo? Nós, com uma causa que chega ao STJ para conceder uma medida protetiva de urgência, estamos dando sustentação para esse quadro. É por isso que ele se repete. A professora Piedade tem razão. Ele está em todas as paredes, Norma. E nós estamos lá com carimbo batendo. Não aplica a Lei Maria da Penha, não aplica, não aplica, não aplica. E não estudamos. E não vamos nos capacitar para realizar a igualdade, Roberto. Isso aqui foi objeto de muito estudo no CNJ. De muita pesquisa. Olha, eu vim aqui ao CNMP para mostrar como o Ministério Público brasileiro deixou de ser vanguarda e virou retaguarda nessa área. E nós precisamos reagir. Estão me entendendo? Nós deixamos de ser vanguarda e viramos retaguarda. Isso não é admissível, porque o nosso papel é aquele que eu li aqui. Defesa do regime democrático não é imperar desigualdade e repetir desigualdade. É romper. Quando eu tenho a desigualdade, eu tenho desequilíbrio, não é assim? E quando eu tenho desequilíbrio, eu tenho a intolerância. Eu tenho o arbítrio. Eu tenho mais forte, oprimindo. Eu tenho opressão no mais fraco. E não é para isso que nós recebemos e nem fizemos concurso. Não é para isso. Olha por que eu digo, e não sou eu que digo não, que nós estamos na retaguarda. O próprio CNMP reconhece. Quando nós íamos imaginar que o Ministério Público, que saiu de 88 procurando atribuição, ia chegar nesse ponto aqui. Por favor, dá para andar esse documento para trás, que eu já vou concluir minha fala. Espera aí, nem tanto. Mais devagar um pouquinho. Espera aqui. Essa aqui é a recomendação do CNMP, eu vou ler, tá bom? Ela é da Corregedoria, não é do plenário do CNMP, não. Recomenda às unidades e ramos do Ministério Público a adoção de medidas destinadas a assegurar a atuação ministerial com perspectiva de gênero. Não tinha acabado ainda não. Eita, volta. Não, eu estava... mas pode parar aqui. Não, vai para a primeira dessas aqui. Aí, por favor, não, para onde o senhor está. Aí, isso aqui é para todo mundo acordar. É o seguinte, nas considerações da Corregedoria Nacional do MP, que olhem lá, alguém consegue ler para mim com os óculos, as lentes de gênero? Não, onde o senhor estava mesmo? Não precisa passar, quem está passando? Então é isso. Alguém está com controle? Gente, isso é a força do tema. Só pode ser. Não é? Não precisa não. Agora eu estou com as lentes de gênero. Escutem aqui. E façam essa reflexão final comigo, porque eu tenho que concluir. Em março de 2023, César, quando que a gente ia pensar isso? Março de 2023. O CNMP, pela Corregedoria Nacional, institui uma política nacional de incentivo à participação feminina no Ministério Público. Não, essa é a resolução que instituiu. Cadê? Gente, o negócio aqui foi mais poderoso que eu imaginava. Como é que eu volto aqui? Não está dando certo. Eu quero dizer que ao fazer essa... aqui não está funcionando, meu senhor. Não está funcionando. Tá. Eu vou explicar.
em 2023, vocês já viram a data, expediu uma recomendação. E ele pediu para o Ministério Público brasileiro adotar aquele protocolo que eu mostrei lá, do CNJ. Sabe? Vocês lembraram aqui temporalmente de quando eram aquelas duas resoluções que eu mencionei? De que ano que era? 2018. As resoluções do CNJ que deram origem ao protocolo eram de 2018. 5 anos depois que as 5 conferências de gênero tinham sido realizadas, com as nossas conclusões, com interseccionalidade, com a necessidade de atuar assim, o nosso órgão de controle diz: o Ministério Público deve atuar com perspectiva de gênero, utilizando, acabou meu tempo, utilizando a resolução do CNJ. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Embora o CNJ tenha considerado referências internacionais sobre o tema, e especialmente o protocolo para rusgamento com perspectiva de gênero do México, que foi autorizado pela Suprema Corte Mexicana a ser reproduzido, traduzido, está na página do CNJ. Embora o CNJ tivesse as duas resoluções tratando disso, o fundamento principal para ter sido produzido um protocolo, o senhor pode ir lá na minha última página agora da apresentação, por favor? Na última. Não, isso aí o senhor está indo para o começo. Aí não, pode ir, pode ir. Isso, pode terminar. Pode ir. Tem uma imagem no final. Não vai dar tempo de eu falar só. Aí. Pronto. Esse protocolo e essa palavra, essa expressão que eu utilizo, e utilizo em espanhol porque tem uma razão de ser, eu poderia utilizar avante, mas utilizo adelante. Eu vou falar por quê. Nós chegamos, então, com 5 anos de atraso para essa pauta. Até hoje, o CNMP não tem um protocolo para atuação ministerial com perspectiva de gênero, mas a referência do Judiciário e do México, ela, quando fala de julgamento, não fala do ato de deitar a sentença, não. Fala de investigar. Quem investiga? Quem? Nós lutamos por isso na PEC 37? É verdade? Mas nós investigamos com essas lentes? Nós estamos nos capacitando para isso? Ou nós estamos virando a folha e batendo carrinho? Para manter as estruturas em pé de desigualdade. Estão entendendo? Com 5 anos de atraso hoje, nós temos a doutora Bianca Stella merece aplausos, porque ela tem lutado. Eu sou testemunha para tirar do papel o projeto de resolução do CNMP que fala sobre a atuação ministerial com perspectiva de gênero. Aonde, doutora? No meio ambiente, no consumidor, no previdenciário, na violência doméstica, na infância e juventude. Ou vocês pensam que essa mulher que sai de uma cena de violência doméstica, com os filhos assistindo aquilo tudo, vai por divisão patrimonial com equilíbrio ou com desequilíbrio? Me responda. Com desequilíbrio. E eu atuei no 2º grau em uma apelação, foi a primeira aplicação do protocolo no TJ de Goiás. E disse eu no parecer, o protocolo, que agora já é resolução do CNJ, vincula, ele considera que as mulheres que saem de cenários de violência doméstica, elas têm no algoz o ex-companheiro, aquele que vai querer a partilha e só vai assinar se ela for desigual. E depois elas conseguem garantir a vida, preservar a vida, assinam, para depois ir ao tribunal e pedir anulação por coação. Está me entendendo, colega? E ó, no meu caso, sou
peguei essa apelação e o meu colega tinha dito que não tinha prova da coação. 3 medidas protetivas de urgência. Toda sorte de violência. Sério. Não há prova da coação e a divisão patrimonial foi por decisão voluntária de ambas as partes, doutor. O acordo deve ser mantido. Eu já fiz diferente. Coloquei as lentes e pensei, quem é essa mulher? Segui o protocolo, Norma. Fui lá olhar. Será que ela tinha histórico de violência? E tinha. Em qual situação ela foi obrigada a assinar isso? Eu tenho que olhar. A gente pode chegar aqui, eu termino com o Adelante e com o cinema 3D. Quando a gente vai assistir cinema em terceira dimensão, a gente recebe óculos lá na porta, não é? Você pode enxergar sem os óculos? Pode. Você entra lá para ver. Você vai ver. Só que você não vai ver a terceira dimensão. O protocolo é um guia para a gente dar conta de enxergar a carne viva do processo. E o Adelante é porque na canção chilena de protesto falamos da luta e da voz del pueblo. E quando a luta se agiganta, aí tem que se agigantar a voz de quem luta. E aí diz o cancioneiro, devemos nos levantar com voz de gigante. Falar mais alto que isso tudo. Gritando. Adelante! De novo. Adelante!